As notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso, investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10h37, muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço a quem até agora ficou com o Circuito Imobiliário. Amanhã tem a representação às 10 horas da manhã e na próxima sexta, programa inédito aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando a partir de agora com o Manhã Bandeirantes, as principais informações da nossa região. Nesta sexta-feira, hoje dia 6 de setembro de 2024, véspera de feriado. Com exceção de quem amanhã for desfilar num dos atos cívicos militares que acontecem em todo o Brasil, de quem for a alguma manifestação política, ou de quem iria trabalhar ou for para receber um extra, feriado no sábado, meu amigo. Acho que a gente nem tinha lembrado que amanhã é um dia para lembrarmos da independência do Brasil, com toda a sua controvérsia, com todas as suas histórias que a gente vai descobrindo ao longo da vida, do que a gente aprende na escola, para o que a gente aprende com os livros. Amanhã é dia 7 de setembro de 2024. Mas até lá tem muita coisa para a gente falar, inclusive de política. A gente traz
Nesta edição do Manhã Bandeirantes, informações sobre as eleições 2024 e um giro da notícia até às 11h30 da manhã comigo, Heitor Fredo, com os trabalhos técnicos na mesa de som, a cargo do Pedro Piscinato e com o Danilo Capucci na central técnica, levando a você o som que você ouve em FM 85.7 pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. As temperaturas para esse final de semana continuam lá no alto. Neste momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 23,3 graus. A mínima hoje registrada em Campinas foi de 16. Tem uma passagem de uma frente fria sendo registrada pelo litoral de São Paulo e a previsão para hoje é de nebulosidade variável. Então temos um céu hoje um pouco mais nublado, teremos o céu mais claro no período da tarde e os ventos, que já ontem atingiram a nossa região, vão aos poucos ganhando intensidade. Ventos hoje podem chegar a 35 km por hora e no final de semana o vento pode bater até 55 km por hora. À tarde, os ventos vão perdendo intensidade, pela manhã principalmente eles vão ganhando força e proporcionam a entrada de uma umidade do oceano. Isso dá uma aliviada um pouco no tempo que está excessivamente seco. Temperaturas vão ficando mais amenas, mas a umidade relativa do ar vai deixando a gente melhorar um pouco a respiração. Nesse momento, por exemplo, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, o CEPAGRE, aponta que em Campinas a umidade relativa do ar é de 63,6%. Um ar mais fácil de respirar, mais gostoso e melhor para a saúde. Dentro daquela margem que a Organização Mundial da Saúde aponta como sendo a recomendável para a nossa saúde. Como se a gente tivesse algum controle sobre isso. Mas 63% está dentro do aceitável para que a gente não sofra demais com esse tempo seco. Até porque os casos de incêndios continuam atingindo o interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado estão monitorando ainda algumas regiões nesta sexta-feira. Ainda há incêndios 10 acontecendo na região. São 4 no interior de São Paulo, 10 ao todo. Um na região metropolitana, na verdade, que é a cidade de Mairiporã. A região de Campinas, nesta sexta-feira, registra incêndios que são monitorados e considerados de grandes proporções em Bom Jesus dos Perdões, Piracicaba e na cidade de Valinhos. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. Na região de Bauru, em 2 córregos, na região de Marília, na cidade de Pompeia, e ainda há incêndios registrados agora em Pedregulho, Morro Agudo, municípios da região de Franca, em Braúna, na região de Araçatuba, e em São Simão, região de Ribeirão Preto. No caso de Valinhos, a cidade decretou situação de emergência e instituiu o Comitê Gestor de Prevenção e Combate a Incêndios. Isso pelos incêndios florestais. O caso mais grave é na Serra dos Cocais. Mais de 227 mil metros quadrados de extensão já foram consumidos pelo fogo que começou no último sábado. E as equipes de bombeiro, Guarda Municipal e Defesa Civil ainda trabalham no combate ao incêndio na vegetação. Os dados da cidade apontam que a última chuva significativa em Valinhos foi no dia 26 de maio. 26 de maio! Passamos junho, julho, agosto inteiro, estamos já em setembro e nada de água até agora. A onda de calor em Valinhos pode chegar a 39 graus nos próximos dias, entrando em estado de alerta. O tempo seco dos últimos dias agravou a situação das queimadas e de incêndios, fazendo o uso necessário de fiscalização redobrada na cidade. A repórter Lucimeire Ramalho conversou com o Maxson Vieira. É ele quem está à frente do Comitê Gestor de Prevenção e Combate a Incêndios. A cidade de Valinhos está capacitando profissionais, treinando equipes para principalmente esse grande incêndio na Serra dos Cocais, com a orientação de que as pessoas não se arrisquem a entrar em uma área fechada, em uma área de mata,
sem o conhecimento técnico, sem os equipamentos necessários e sem o auxílio das equipes profissionais. A Serra dos Cocais hoje é um cartão postal, né? Ela tem limite com outros municípios, mas a maior parte está dentro do município de Valinhos, então aproximadamente 2.000 hectares. No momento já foram 300 hectares, infelizmente, queimados dentro dessa catástrofe aí. Hoje nós estamos combatendo, mas o relevo é muito complicado, é muito montanhoso. Então você não tem acessibilidade com caminhões, com caminhão-pipa e tal. Então o bombeiro tem que pegar aqui a bomba costal e subir, né, morro acima para estar combatendo, e tem que ter a expertise. Nós teremos uma outra reunião com o pessoal do comando do Corpo de Bombeiros para tratarmos sobre o treinamento. Está condicionado o pessoal a subir a serra somente com o treinamento junto ao Corpo de Bombeiros, porque senão nós vamos ter mais problemas ainda e poderemos ter vítimas lá, que não aconteceu, não temos ferido, não temos vítima, não temos relatos ainda de fauna, né, de animais e tal, silvestres até o momento. Então, eu creio que o combate está sendo efetivo, né? Mas é muito complicado. Hoje a gente vê isso acontecendo em todo o estado, em todo o Brasil, né? Infelizmente, nossa região foi alcançada por essa catástrofe aí. Esse treinamento é uma parte importante, levando em consideração essa dificuldade de acessar o terreno. Então, o treinamento para que essas pessoas cheguem andando ali é de extrema importância para ajudar, é uma mão de obra que vai ajudar demais? Sim. Uma pessoa sem o treinamento, sem a expertise, sem saber, porque o fogo, eu não sou técnico, né, mas eu vou falar legalmente aqui, mas o fogo é traiçoeiro, né? De repente a pessoa que não tem experiência entra para apagar e o fogo vai cercando e o bombeiro, o pessoal que tem a técnica, eles sabem como fazer isso. E o terreno, por ser um relevo muito complicado, íngreme, ele tem muito buraco, muitas pedras, buracos, né? Nós temos um sistema inclusive nessa região ali das Serra dos Cocais, um sistema de cavernas, tudo ali, de túneis. Então é muito preocupante entrar alguém ali sem ter o conhecimento técnico e sem saber o que está fazendo, vai trazer mais prejuízo. Esse Maxson Vieira, que comanda o Comitê Gestor de Prevenção e Combate a Incêndios na cidade de Valinhos, que decretou situação de emergência no município. A prefeita da cidade, capitã Lucimara Godoy, afirmou também em entrevista coletiva que um grupamento do Exército deve chegar a Valinhos amanhã para reforçar os esforços de combate ao incêndio, principalmente na Serra dos Cocais. A Polícia Civil também instaurou um inquérito para investigar se o incêndio foi provocado por ação humana, o que configuraria crime ambiental. O comandante do Corpo de Bombeiros, Bruno Gobo, diz que outras áreas suscetíveis a incêndios, como a Mata da Tapera, a Estação Ecológica da Reforma Agrária, a Fazenda Remonta e o Morro dos Macacos, estão sendo monitorados via satélite. Em caso de novos focos, equipes serão mobilizadas e, se necessário, também será solicitado o apoio de municípios vizinhos, incluindo da cidade de Campinas. Até o momento, isso ainda não aconteceu, mas há um trabalho sempre conjunto entre as equipes de defesa civil que sabem a necessidade e a urgência de um atendimento quando um incêndio dessa proporção acontece no município do tamanho de Valinhos. Nós vamos continuar acompanhando essa situação. 13h tem mais informações sobre esse trabalho realizado em Valinhos para conter as chamas dentro do Acontece na tela da Band Mais TV, com a apresentação de Júlia Zampieri. Ontem Campinas chegou a entrar em estado de atenção pela baixa umidade relativa do ar, que ficou abaixo dos 30%. O CEPAGRE, às 11h40 da manhã de ontem, identificou que estávamos com 29,7%. E a temperatura fez com que houvesse também um alerta de temperatura elevada, de atenção para a cidade, pelo registro de 32 graus, meio-dia, também na medição feita pelo CEPAGRE. 10h48, ainda girando as informações da nossa região, uma operação da Polícia Civil bloqueou 42 veículos e apreendeu outros 35, entre eles um que pertence ao filho da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. O caso que envolve a advogada Deolane tem uma investigação lá no Recife, em Pernambuco, ligada à operação de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Em Campinas, a investigação também é de lavagem de dinheiro, mas ligado ao
tráfico de drogas. 4 pessoas e 3 empresas estão sob investigação. Todos tiveram as contas bloqueadas numa investigação, numa apuração do Departamento de Polícia Judiciária de Campinas, o DINT2, com a DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, à frente. Caso envolvendo a advogada Deolane é a apreensão de uma McLaren avaliada em 3 milhões de reais. A Júlia Zampieri conversou com o Dr. Fernando Sanches, um dos delegados dessa mega operação, e ele conta detalhes sobre o caso que envolve a advogada e as outras denúncias ligadas à lavagem de dinheiro. A Polícia Civil do Pernambuco, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, efetuou as prisões e algumas apreensões de veículos, aeronaves aqui em São Paulo. E um dos veículos apreendidos nessa operação, por representação da Polícia Civil do Pernambuco, foi um veículo McLaren que foi encontrado com o filho da influencer Deolane Bezerra. Ocorre que esse veículo McLaren ele foi bloqueado judicialmente por nós. Esse veículo está no nome de um dos nossos alvos e hoje nós cumprimos 13 mandados de busca e apreensão, 12 em Indaiatuba, e nas residências e nos comércios desses 4 pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas, e esse veículo McLaren encontrado com o filho da Deolane estava bloqueado porque era de um dos nossos alvos. Entendi. Mas o que tem de ilícito nesse veículo? Na realidade, a apuração, toda a apuração do que se encontra aqui no inquérito policial da DISE é uma apuração de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O que nós cremos é que esse núcleo de pessoas, de criminosos que atuavam em Indaiatuba, eles se utilizariam de comércios de revendas de automóveis de luxo para lavar dinheiro do crime organizado. Quantos integrantes tem essa quadrilha, mais ou menos? Os alvos principais são 4, são 2 homens e 2 mulheres, que atuavam por meio de 3 empresas, 3 pessoas jurídicas. Então esse dinheiro do tráfico era lavado com a compra e venda de veículos? Exato. Perfeito. Exato. Tem alguma estimativa de quanto de dinheiro era movimentado aí nesse esquema? Nós ainda não temos os valores exatos bloqueados, os mandados de busca e apreensão foram só uma parte das cautelares. Juntamente com esses mandados, nós solicitamos ao juízo da primeira vara criminal de Indaiatuba o bloqueio de bens imóveis, o bloqueio de todos os veículos em nomes dessas pessoas e das contas bancárias. Nós ainda não recebemos os valores, o quanto foi bloqueado. Mas de veículos, entre as apreensões de fato que nós conseguimos reter hoje e todos os demais veículos bloqueados, chega-se a um montante de aproximadamente 20 milhões. A Deolane pode responder criminalmente por ter comprado esse carro? Ela não é o foco da nossa investigação. Obviamente nós vamos precisar conversar com a Polícia Civil do Pernambuco para saber do que se trata. Mas a priori a nossa investigação se debruça sobre esse núcleo daqui de Indaiatuba, né? Então os bens dos integrantes dessa quadrilha já foram apreendidos, a investigação pode caminhar para a prisão deles? Exatamente. Nós ainda estamos na investigação, o inquérito policial está caminhando, está evoluindo, tá? Essas medidas, essas cautelares, elas foram tomadas e solicitadas para o auxílio da investigação. Agora nós temos todo um trabalho de análise de todos esses documentos apreendidos, aparelhos celulares, computadores, uma parte bastante trabalhosa que, associado ao afastamento de sigilo bancário e fiscal de todas essas pessoas, vai nos levar aí a determinada conclusão no fim do inquérito policial e vai nos possibilitar imputar a uma parte, ou um investigado ou outro, um determinado crime, um determinado delito ou outro, e, se for o caso, a representação por prisões. Esse doutor Fernando Sanches, delegado da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, falando sobre a operação realizada em Campinas, em Indaiatuba, também com desdobramentos de uma investigação do Pernambuco
para o crime de lavagem de dinheiro, nesse caso especificamente do tráfico de drogas, usando a compra e venda de carros de luxo para justificar a movimentação financeira. São 10 horas e 54 minutos. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a gente volta com o projeto Band Eleições, conversando com os candidatos a prefeituras da nossa região. Hoje, o nosso convidado é o prefeito candidato à reeleição da cidade de Olambra, município que tem uma característica bem peculiar. É uma eleição com um único candidato, o prefeito candidato à reeleição. A gente vai saber um pouco mais sobre como foram os 4 primeiros anos de mandato e o que está sendo projetado para os próximos 4 anos, logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pelo segundo mês consecutivo, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada mensalmente pela Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, registra queda no endividamento das famílias brasileiras. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer diminuiu para 78% em agosto, abaixo dos 78,5% observados em julho, mas ainda superior ao índice de 77,4% registrado em agosto do ano passado. Segundo a CNC, o resultado reflete uma cautela crescente das famílias em relação ao uso do crédito. Apesar dessa redução do endividamento geral, o número de famílias que se consideram muito endividadas aumentou para 16,8%. Para o presidente do sistema CNC Sesc-Senac, José Roberto Tadros, o comportamento recente do endividamento está diretamente ligado ao cenário macroeconômico. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Um grande abraço a você que está com a gente no Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do projeto Band Eleições. Nós estamos conversando com os candidatos às prefeituras do nosso interior de São Paulo, da nossa região de abrangência do Grupo Bandeirantes, em mais de 60 municípios. E hoje, nosso convidado aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, é o prefeito da cidade de Olambra, candidato à reeleição pelo PSD, Fernando Capato. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui dentro do nosso Band Eleições. Obrigado, Heitor. Quero cumprimentar todos que nos acompanham e todo o Grupo Bandeirantes também. É uma honra estar aqui com vocês. Eleições municipais são um período que a gente sabe que movimenta muito cada cidade, cada município. Não é diferente na cidade de Olambra, mas com uma peculiaridade. Se em todo o Brasil nós temos cenários indefinidos de quem vai ganhar a próxima eleição, em Olambra não há dúvida de que Fernando Capato será reeleito prefeito. Isso porque Olambra tem um único candidato, o atual prefeito candidato à reeleição. Prefeito, como é disputar uma eleição, viver um período eleitoral, sabendo que o senhor já está eleito? Olha, eu estou encarando da mesma maneira, né? Estamos fazendo campanha nas ruas, junto com o candidato a vice-prefeito, os vereadores, levando agora, nesse momento, a nossa prestação de contas. Posteriormente, vamos levar as nossas propostas para Olambra, né? Apresentar o nosso plano de governo e para mim, a vitória é só depois do dia 6 de outubro, depois que abrirem as urnas, e a outra vitória depois da diplomação. Então, nesse período, a gente vai fazer todo o rito, né, da campanha, continuar trabalhando intensamente, defendendo a nossa cidade de Olambra, para a cidade não parar, mas a gente vai fazer a campanha da mesma maneira. Né? O senhor foi eleito em 2020 com 5.701 votos. De certa forma, é uma meta pessoal tentar alcançar esse número ou superar esse número de votos. E a disputa para vereador
passa a ter um peso ainda maior num cenário como esse que vocês têm em Olambra? Sem dúvidas, eu acho que a gente quer transformar a aprovação do nosso governo, né, que a aprovação do nosso governo é o reflexo, né, da candidatura única também em Olambra, e a gente quer transformar essa aprovação em votação para a gente ter representatividade, né, na nossa cidade e trabalhar cada dia mais, né, junto ao governo do estado, governo federal, trazer recursos para a nossa cidade. Então é uma meta sim a gente subir aí a votação, e é para isso que nós vamos estar trabalhando. E a eleição de vereador, sim, ela se torna aí muito importante, né? A importância das pessoas irem votar, escolher um candidato a vereador, né? Nós temos 59 candidatos em Olambra, boas opções, muito boas opções, e a Câmara é fundamental aí para estar trabalhando junto ao Executivo e está também ajudando a trazer recursos de fora, né? Está articulando recursos junto aos deputados, junto ao governo, para estar fortalecendo a nossa cidade. Claro que o senhor é o prefeito, não tem controle nenhum sobre a oposição, mas eu gostaria de entender como foram esses 4 anos de mandato. O senhor teve presença de oposição na Câmara, teve alguma sinalização de que poderia ter algum adversário político que se colocasse como candidato a prefeito? Houve alguma articulação com outros partidos pela candidatura única? Como é que se chegou a esse cenário e como foram esses 4 anos trabalhando na máquina pública, prefeito? Heitor, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, né? Vamos lembrar que quando nós assumimos o mandato, assumimos em meio a uma pandemia, né? Acho que foi um momento também de união de todos daquele momento, que era inédito, né? E na última eleição tivemos 3 candidatos ao Executivo e elegemos, Olambra tem 9 cadeiras de vereadores, né? Nós elegemos 8 vereadores na eleição passada, um entrou pela oposição, mas a gente sempre fez um governo de diálogo, né? E logo esse único vereador que se elegeu na oposição, ele ele esteve com o grupo. Então, assim, é lógico que tem momentos mais turbulentos, né? Dentro do próprio grupo. Mas assim, a gente sempre trabalhou com muito diálogo e naturalidade, e as coisas vieram caminhando para chegar, né, na situação de hoje. Nós estamos com 6 partidos, o Brasil tem 35 partidos aptos a disputar a eleição, né? Então nós temos apenas 6, então teria aí outras opções para outros candidatos, mas com certeza foi a construção, com muito diálogo e principalmente com muito trabalho que a gente chegou nessa situação, nesse consenso, né, nesse consenso natural para a cidade continuar aí avançando, né, e esse trabalho continuar. Nós estamos conversando com o Fernando Capato, prefeito de Olambra, candidato à reeleição para 2024, candidato único no município, que tem, prefeito, como alguns dos projetos que estão publicados no seu plano de governo, no seu plano agora eleitoral, algumas obras para a saúde, por exemplo, a construção de uma nova unidade de pronto atendimento, construção de uma unidade básica de saúde na região do residencial Florabella, ampliação de programas de prevenção e promoção de saúde, entre outros itens que estão no seu plano de governo. Quantas dessas obras já estão em andamento e quantas já têm um planejamento bem encaminhado para, nos próximos anos, saírem do papel? A unidade básica de saúde do Florabella já foi, nós já fomos contemplados, né, no PAC do governo federal, já foi publicado, a licitação deve ocorrer ainda esse ano, mais tardar no começo do ano que vem, então essa já é uma proposta, né, que já está muito bem encaminhada. A construção de um novo pronto atendimento para Olambra, um novo pronto-socorro, é uma demanda assim, urgente também. A cidade vem crescendo nos últimos anos, a gente precisa de uma localização melhor para o nosso pronto atendimento, ter uma estrutura melhor, mais adequada, e essa sem dúvida será uma das nossas maiores lutas, né, para a próxima gestão. E nós vamos
buscar esse recurso junto ao governo do estado, ao governo federal, para estar implantando. Então, desde já, né, e desde do primeiro dia de um possível próximo mandato, nós vamos estar trabalhando para viabilizar a construção desse novo pronto-socorro, mais estruturado, mais equipado, e fazer do atual pronto-socorro da nossa cidade um centro de especialidades, para continuar aí ele tendo a sua funcionalidade também. O senhor também tem no seu plano de governo algumas obras de infraestrutura, como a parceria junto ao governo do estado para a duplicação da rodovia SP-107. Olambra vive um período agora de receber muitos turistas do estado todo, do Brasil todo, pela Expo Flora, que segue até o final deste mês de setembro. Já há uma sinalização do governo do estado para quando essas obras devem se iniciar? Perfeito. Essa é também uma luta nossa desde o primeiro dia desde o dia 1º de janeiro de 2021, que nós estamos trabalhando junto ao governo do estado. De lá para cá muita coisa andou. Nós tivemos o nosso projeto, a Olambra fez o projeto básico, depois o executivo, entregamos o projeto executivo esse ano, da duplicação do trecho que vai da 340 até a divisa Porto Nogueira, um trecho aí de aproximadamente 9 quilômetros, se não me engano. Então nós entregamos esse projeto executivo, o DR já está nos sinalizando, dando devolutivas desse projeto, então tá caminhando, e eu acredito muito que no próximo ano de 2025, nós vamos estar levando essa duplicação lá para esse trecho. É uma vontade do governador também, ele sabe da necessidade, é um trecho que contempla a cidade de Jaguariúna, Olambra, ali tem o Cea Flor, tem o Velling, que é logo após o outro lado da rodovia, então, e o fluxo turístico de Olambra crescendo todo ano também, então é um trecho assim que já tem os números necessários para a duplicação. É mais uma questão agora orçamentária do estado, de dotação orçamentária para essa obra ser licitada. Então acredito que em 2025 nós vamos ter essa boa notícia. Nós estamos conversando com o prefeito da cidade de Olambra, Fernando Capato, candidato à reeleição pelo PSD, que tem como vice na chapa Miguel Esperança, do PSDB, que já é o atual vice-prefeito da cidade. Qual foi o papel do seu vice nesses primeiros 4 anos de mandato e como foi a negociação, o diálogo para a manutenção dele na chapa? Foi algo natural? Também natural. Miguel fez por merecer, trabalhou desde o primeiro momento ao meu lado. O Miguel é uma pessoa experiente, ele é da iniciativa privada, tem experiência política também, já foi candidato em Olambra e sempre acompanhou o processo político. E ele sempre buscou recursos para a nossa cidade, um bom diálogo político aí também. Ele tem um papel fundamental também na construção dessa Olambra que nós queremos. Então, o que está dando certo tem que continuar, e eu estou muito feliz que o Miguel continua sendo o nosso candidato a vice-prefeito. Prefeito, para nós falarmos sobre segurança pública, uma preocupação de todo o estado de São Paulo, o senhor também tem no seu plano a ampliação do sistema de videomonitoramento da cidade. Como funciona esse trabalho hoje e qual o papel da Guarda Municipal em Olambra no auxílio às forças estaduais, Polícia Militar, Polícia Civil? O videomonitoramento tem sido cada vez mais importante, e nós procuramos ampliar ano a ano, junto com a parceria privada também, as associações de bairro que têm ajudado a prefeitura, fornecendo câmeras, a prefeitura investindo, comprando câmeras, e a gente ampliando aí nosso sistema de monitoramento. Já está em andamento uma ampliação desse sistema, da sala de videomonitoramento, mas o investimento contínuo vai continuar para a gente ter cada vez mais câmeras na cidade. As entradas da cidade já estão contempladas. Agora nós queremos levar o vídeo monitoramento para todas as escolas também, para fazer
a segurança das escolas, e a Guarda Municipal tem um papel fundamental na segurança da nossa cidade. Trabalha sim em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mas Olambra, por ser uma cidade pequena e por ter baixos índices, tem um efetivo muito pequeno, né? Tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, né? Tanto é que nós não temos um delegado titular, e essa é uma luta nossa também, né? Com a formação dos novos delegados que o Estado formou tempos atrás. A gente está pleiteando aí um delegado titular para a nossa cidade. Isso se justifica pela localização que ela está, pelo fluxo de trabalhadores e visitantes que recebem todos os dias, mas investir na nossa Guarda Municipal, né, que está dentro aí do nosso alcance, aumentar o efetivo, a estrutura, a capacitação, a valorização deles, a gente vai continuar fazendo, porque eles hoje fazem aí um trabalho de excelência em Olambra. Prefeito, como o senhor pretende trabalhar com relação à montagem de sua equipe? Por ser candidato único, o senhor já sabe que será o prefeito pelos próximos 4 anos. Espera terminar o ciclo para depois, a partir de janeiro, ver se mantém a mesma equipe? Segue um trabalho contínuo e faz eventualmente trocas pontuais, como é em qualquer administração pública? Como funciona a montagem de um time, de uma máquina pública que já sabe como funcionará nos próximos 4 anos? Olha, esperar passar o pleito, avaliar, fazer a avaliação. Nós temos que fechar esse mandato, né? Ele pode continuar em 2025, mas nós vamos fazer o fechamento desse mandato, analisar, ver o que precisamos melhorar, ver se há necessidade de fazer alterações, e se precisar ser feito, nós vamos procurar sempre uma pessoa assim, que a gente julgue que vai dar conta do recado ou que vai ser melhor, né? Então, alguma troca pontual pode acontecer sim, mas isso a gente vai analisar aí no encerramento desse mandato. O fato de ter apenas uma candidatura, o senhor acredita que pode aumentar o número de abstenções nas urnas esse ano em Olambra? Olha, isso pode acontecer, né? Muitas pessoas até nos dizem na rua, mas esse ano não precisa votar, você já está eleito. Mas a gente está trabalhando muito isso pelos vereadores, né? A pessoa tem que escolher um vereador, né? Não deixar que outra pessoa escolha por você. Então a gente está fazendo esse trabalho. Olambra não tem um histórico de abstenção alta, né? Então é um eleitorado participativo, e a gente vai estar trabalhando bastante da importância de nos dar representatividade no sim ou no não. Se a pessoa não concorda com a nossa administração, ela tem todo o direito, né, de não votar na gente, mas a gente vai estar passando a todo momento a importância de votar, nos dar representatividade, escolher um vereador, né, para depois poder cobrar também, né? Nós conversamos aqui dentro do nosso Band Eleições com o Fernando Capato, prefeito de Olambra, candidato pelo PSD, candidato único, portanto, prefeito também para os próximos 4 anos na cidade de Olambra. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite, por conversar com o nosso ouvinte, nosso espectador, e fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falarmos aqui não só com o eleitor de Olambra, mas do importante processo que todos os municípios vão passar, né, no dia 6 de outubro. É a eleição mais próxima do eleitor, né? Afinal, o eleitor ele não tem contato com o seu deputado, com o governador, com o presidente, então são os representantes do município, né, que faz essa ponte e que transforma realmente a vida da cidade, né? A nossa vida acontece na cidade, então isso aí é a importância do pleito municipal. Nós estamos aí há poucos dias da eleição, queremos visitar todos os bairros da cidade, vamos visitar todos os bairros da cidade e passar o que nós queremos, né? As nossas propostas para Olambra nos próximos 4 anos, e o mais importante, ouvir também
as reivindicações, os anseios, os conselhos da população, que é muito importante para a gente nesse momento, né? O plano de governo ele não é um plano engessado, ele pode estar recebendo contribuições e é por isso da importância da gente estar fazendo a nossa campanha, estar visitando as pessoas, grupos, para a gente juntos errar menos e melhorar realmente a vida da nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade, reforço aqui o dever de cada um, né, que tem o direito de votar, da importância, participe das eleições, não deixe que outros escolham por você. Vá votar, vote consciente e com certeza depois você tem o direito de cobrar também. Forte abraço, muito obrigado. Nós que agradecemos ao prefeito de Olambra, Fernando Capato, candidato à reeleição pelo PSD. Depois do intervalo, seguimos falando das eleições municipais 2024. Continue conosco. Olho no voto, olho na Band. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Estudantes das escolas estaduais do estado de São Paulo terão suas matrículas automáticas para o ano letivo de 2025. O secretário executivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo explicou que a partir deste ano, os estudantes da rede estadual de São Paulo que querem permanecer na mesma unidade não precisam fazer a rematrícula. Para os alunos que não são da rede estadual de São Paulo e desejam se matricular, devem fazer o cadastro até o dia 13 de setembro na escola mais próxima ou nos postos do Poupa Tempo. Caso o aluno queira mudar de escola, o período para solicitação de transferência, que acontecia no mês de janeiro do ano seguinte, foi antecipado para o mesmo dia da matrícula, 19 de agosto e 13 de setembro. Os interessados devem fazer o pedido na página da sede, no ícone sinalizado como intenção, pelo perfil do responsável ou aluno maior de 18 anos. O resultado final será divulgado a partir do dia 2 de dezembro e as aulas terão início no dia 3 de fevereiro de 2025. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. As notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Bandeirantes. 11h18. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes nesta sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Olha, muita gente com curiosidade a respeito desse cenário da eleição da cidade de Olambra por ter um único candidato. O candidato que nós ouvimos agora há pouco, o atual prefeito Fernando Capato. E uma pergunta que tem se tornado recorrente é: mas e se ele tiver mais votos brancos ou votos nulos do que votos para a candidatura dele? Ainda assim, ele estará eleito. Se ele tiver um único voto, que obviamente seria o próprio voto dele, ele estará eleito
prefeito de Olambra. Porque numa eleição, seja ela municipal, para deputado, para governador, para presidente da República, o que vale é a contagem dos votos válidos. Então, os votos brancos e os votos nulos, eles são descartados da apuração. Eles têm ali a contagem para que o eleitor tenha a clareza de saber quantos foram os votos brancos, quantos foram os votos nulos, quantas pessoas não compareceram às urnas, mas o que vale na apuração final são os votos nos candidatos que estão nas urnas. Me lembro que na eleição de 2014, quando a disputa era entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, havia uma conversa que começou a se espalhar por grupos, por redes sociais, de que se a eleição tiver mais de 50% de voto nulo, os candidatos são retirados, tem que começar uma nova eleição. Não é verdade. Se a eleição tiver 99% de votos brancos e nulos e 1% de voto em algum candidato, esse 1% é o que vai ser usado para a apuração total, para a totalização dos votos. Então, por isso, Olambra tem um cenário com esse único candidato, o atual prefeito, que está reeleito, a menos que ninguém vote, o que não vai acontecer, obviamente. Primeiro, porque ele já tem uma boa aprovação na cidade. Segundo, porque você espera que pelo menos o próprio candidato vote em si mesmo, né? Agora, 11h20. Antes de eu girar a participação do nosso ouvinte e também a reportagem direto de Brasília para falarmos sobre a denúncia feita contra o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, deixa eu trazer a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta sexta-feira. A candidata do PCO, Angelina Dias, não nos enviou a agenda para hoje, nem para ontem, nem para anteontem, nem para o começo da semana. O candidato Dário Saad, do Republicanos, candidato à reeleição, prefeito de Campinas, na agenda colocou entre 8 e 10 da manhã um horário destinado à gravação da propaganda eleitoral. Entre 10 da manhã e 1 da tarde, agenda interna na Prefeitura de Campinas. Candidato Dário Saad, do Republicanos, faz uma caminhada 1h30 da tarde até as 2h20 no Parque Osiel. Às 3 da tarde, o candidato Dário Saad estará com agenda interna na Prefeitura de Campinas, seguindo até às 6 horas da noite. E às 8 horas da noite, o candidato do Republicanos, Dário Saad, tem um encontro com moradores da Vila do Sossego, que fica na região do distrito do Campo Grande. A agenda do candidato do PT, Pedro Tourinho, começou mais cedo às 8 da manhã com a gravação de programa de TV e às 4 da tarde, o candidato Pedro Tourinho faz uma caminhada na região do Campo Belo com um ponto de partida na rua Vitor Baranauskas Filho, no Jardim Fernanda. O candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, mais cedo às 9 da manhã, visitou a Ceasa, centrais de abastecimento do Ceasa, que fica na rodovia Dom Pedro I, no quilômetro 140, no Jardim Santa Mônica. Depois da visita à Ceasa, 2 da tarde, o candidato Rafa Zimbaldi faz uma caminhada pelo Jardim Ouro Verde, tendo como ponto de partida o Terminal Ouro Verde na Avenida Suassuna. Às 5 da tarde, o candidato Rafa Zimbaldi tem agenda fechada para a gravação do programa eleitoral gratuito. E às 7 da noite, o candidato do Cidadania Rafa Zimbaldi faz caminhada pela Feira Noturna da Lagoa do Mingone, que fica na Avenida das Amoreiras, no Jardim Nova Europa. A agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, tem entre a manhã e a tarde entrevistas para a afiliada da Record aqui na cidade de Campinas. Às 2 horas da tarde tem gravação de vídeo da campanha. 5 horas da tarde, o candidato Wilson Matos faz panfletagem no distrito do Campo Grande. E às 8 horas da noite, o candidato do Partido Novo, Wilson Matos, conversa com empresários de bares e restaurantes. Essa agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta sexta-feira, véspera de feriado, 6 de setembro de 2024. Deixa eu girar a participação do nosso ouvinte. Muito obrigado a você que está conosco às sextas-feiras. Nosso encontro é mais curto, é no pique, como dizia Roberto Avalone, no pique.
E a gente traz aqui também a sua participação, como, por exemplo, escreve pra gente o Wagner Marcondes, desejando bom dia, meu companheiro de todas as manhãs. Muito bom saber que você tá sempre com a gente, viu, Wagner? Ele diz que é sempre um prazer ouvir e estarmos juntos aqui na Bandeirantes. E não é que eu acertei outra vez na mosca, diz o Wagner Marcondes. Não durou nem a primeira semana e ontem foi aberta oficialmente a temporada de acusações pessoais dos candidatos no horário político. Ele diz que isso é um show deprimente de mesmice. Todos dizendo, fulano não presta, ciclano não faz bem, o bom moço sou eu, e por aí vai no que o Wagner chama de mar de mediocridades. Pior ainda é que tem candidato que faz uso de ofensas a adversários, está usando extremamente o mesmo esquema de eleições em que ele saiu derrotado. Inacreditável, eles não aprendem mesmo. Será que ainda não perceberam que os eleitores não querem saber de um desfile de baixarias? Esperam ouvir propostas para a cidade? Acho que sei porque agem assim. São sempre os mesmos candidatos, assim como são sempre os mesmos os seus eleitores. Tanto de um lado quanto do outro, a coisa está partindo para um baixo nível de dar dó. Mas vamos ter fé em reforçar o estoque de antiácidos, escreve o Wagner. Isso acaba logo. Tomara, ele diz. Ainda acho que comparado ao que a gente vê em São Paulo, Campinas está, paz e amor. Aliás, São Paulo, que você ouviu mais cedo o número da pesquisa do Datafolha, mantendo os 3 candidatos. Guilherme Boulos do PSOL, Pablo Marçal do PRTB e Ricardo Nunes do MDB em empate técnico. E uma avaliação de que talvez eles tenham meio que atingido o seu teto. Mas sabe o que parece essa eleição de São Paulo desse ano? A disputa quando Celso Russomano liderou boa parte da campanha e no final acabou nem indo para o segundo turno porque tinha um empate técnico triplo naquela ocasião. Mas depois a gente fala com mais calma durante a semana da eleição de São Paulo, porque temos assuntos a tratar aqui com o nosso ouvinte, temos a participação também. Bom dia! Você que é influente e não consegue antecipar a eleição para o próximo domingo, difícil aguentar as mesmas conversas. Olha, eu acho que tem candidato que adoraria que a eleição já fosse no próximo domingo, viu, Luiz, que mandou pra gente aqui essa mensagem. Primeiro que eu não tenho essa influência toda, não. Adoraria que já fosse no domingo também, já vamos matar logo essa eleição. Mas tem candidato que tem quase um desejo íntimo de que a eleição aconteça logo. Porque daqui até um mês, tem gente que vai crescer, tem gente que vai enxugar. Não tem nada definido, a não ser em Olambra, que é um candidato só. A mensagem que chega do Edmilson, bom dia. Candidata de Campinas não tem agenda, não? Acho que ela já viu que não tem chance e já abandonou a disputa. Vamos ouvi-la ainda, tá? Neste mês de setembro, Edmilson. A Angelina Dias estará presente conosco no dia 27, a última sexta-feira deste mês de setembro. A mensagem do Adriano Vermelho, a independência ou morte, será mesmo que poderíamos ter escolhido? Nem lá no passado e nem hoje. Liberdade é só um sonho, romantizado e inalcançável. O homem nasce preso, primeiro aos seus instintos e suas necessidades, e depois crescemos presos a nossas crenças ou dúvidas, desejos e vícios e mais ainda em ideais. Sejam eles quais forem. Não é crítica e muito menos lamentação, mas quando passarmos desta fase de revolta e suposta prisão social, e pior, sentimento de perseguição generalizada, até conseguiremos viver melhor, de maneira mais ordeira e pacífica. Até lá, feliz dia da independência de nosso país. Só o dele. Desejando bom descanso a gente e aos amigos ouvintes neste final de semana. 11h27. Vamos a Brasília conversar com a repórter Tayane Mello para sabermos as novidades envolvendo as denúncias contra o ministro Silvio Almeida, da pasta de Direitos Humanos, acusado de assédio contra colegas de trabalho, assédio sexual. A Agência Brasil, que é do governo, já publicou a notícia. O governo vai investigar denúncias de assédio contra Silvio Almeida. Presidente Lula tem hoje reuniões com a ministra Aniele Franco, que seria uma das denunciantes, e com o ministro Silvio Almeida. Já há uma expectativa sobre essas falas, sobre uma posição do governo. Tayane, bom dia para você. Bom dia a você e a todo mundo que está com a gente nesse dia de grande repercussão
aqui em Brasília por conta dessa denúncia grave feita contra o ministro, então, dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Inclusive, há uma expectativa de fala do ministro lá no Ministério dos Direitos Humanos, agora de manhã. Nossa equipe já está lá a postos para saber, então, se o ministro vai dar uma nova declaração, porque ontem ele já publicou um vídeo se defendendo dessas acusações. Então, de fato, há uma expectativa do presidente Lula, que volta para Brasília, está cumprindo a agenda em Goiânia, volta para Brasília no início da tarde. Há uma expectativa de que ele se reúna, então, com o ministro para conversar, saber o que aconteceu. O presidente também vai ouvir a ministra Aniele Franco, que é então a suposta vítima também desse caso de assédio sexual. Então, o presidente Lula vai ouvir as duas partes, como você falou, para saber qual vai ser o posicionamento do Palácio do Planalto com relação a isso, porque já há uma pressão muito grande da oposição para que o ministro deixe o cargo, então, dos direitos humanos. Então, o presidente tentando aí achar uma solução para tudo isso. O presidente Lula, que já deixou bem claro que é uma acusação muito grave, uma acusação sensível, que vai ser tratada com o devido rigor e também celeridade que o caso precisa. O Lula já conversou com alguns ministros mais próximos sobre essa situação, mas então está esperando essas conversas hoje à tarde para saber como que ele vai agir. Inclusive, ontem à noite, ainda falando sobre aqui o Palácio do Planalto, o presidente Lula, a primeira-dama Janja postou uma foto com a ministra Aniele Franco, mas não disse nada. E o ministro Silvio Almeida disse, então, que repudia com absoluta veemência as mentiras que estão sendo atacadas aí contra ele, estão sendo ditas contra ele. Então, daqui a gente segue para saber se vai ter um novo posicionamento do ministro e também se vai ter alguma fala da Aniele Franco antes dessa conversa com o presidente Lula, ela que até o momento não se manifestou. Muito obrigado, Tayane. Ao longo da programação, dentro do Bora Brasil, 1h com Joel Datena, mais informações sobre a repercussão dessas reuniões no governo federal. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, todo o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. Facebook.